Bom dia a todos. Meio-dia, estamos iniciando o pré-RS ao vivo número de 27. Hoje, falando sobre Plano Diretor de Arborização de Caxias do Sul, Arborização Urbana. Como nosso primeiro convidado, temos o Nélio Suzin, secretário de Meio Ambiente do município e geólogo, né, Nélio? Bom dia, como estás, Nélio? Uma pequena apresentação, por favor, de nossa parte, e após a apresentação, podemos começar no título direto. Pois não. Bom dia, Orildes, bom dia a todos que nos veem, né, que nos assistem. Eu assumi esse ano o desafio de dirigir a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no mandato tampão, e sou geólogo de formação, tenho experiência na área de mineração, na área de geotecnia e os últimos 20 anos na área ambiental. Basicamente, a gente trabalhando com resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos industriais, com a questão da destinação final. Então, esse é um breve resumo aí do nosso currículo. Ok, Nélio. Só para saber, então, na realidade, este plano diretor de Caxias do Sul, de arborização urbana, ele se divide em várias etapas e agora ele foi, por decreto, né, entrou em vigor, mas o que é importante a gente colocar é a forma que ele foi feito, né? Ele vem lá de 2012, né? Eu gostaria que tu desse um pouquinho do histórico, Nélio, por favor, para que a gente possa entender. Pois não. É sabido por todos a escassez de dados de trabalhos planejados em que o Brasil assenta suas leis. Nós temos um problema muito sério de mapeamento básico, inclusive o mais simples de todos, o topográfico. Nós temos a cobertura numa escala muito pequena. Agora, o que aconteceu com a questão ambiental aqui dentro de Caxias? Lá em 2012, a gente estudando vários técnicos aqui no município, estudando as normas e legislações, e principalmente o que tinha de novidade naquele momento, que era o plano, a lei de proteção da Mata Atlântica, do bioma da Mata Atlântica, na qual o município está inserido. A gente, no momento, quando publicação do decreto que regulamentava aquela lei, ele colocava a necessidade de os municípios que integram, que estão dentro do bioma, ou integram a região do bioma, de elaborarem planos de recuperação e regeneração da Mata Atlântica. E, na época, foi executado esse plano com algumas diretrizes. Entre elas, era criar algumas unidades de conservação. Nós tínhamos, na época, foi planejado 3 unidades de conservação. Uma está instalada, pronta, instituída, regrada junto ao governo federal. Outro programa era o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que foi uma polêmica em todo o Brasil. Aqui no município, o poder público forneceu às propriedades rurais o Cadastro Ambiental Rural. E um outro programa muito interessante foi o inventário da área coberta pela Mata Atlântica no nosso município. A gente, há muito tempo, via várias críticas de que existiam, assim, os mais exagerados diziam que existiam 4 grandes áreas áridas no planeta. Uma era os Árticos, a outra era o deserto do Saara, a terceira era o deserto do Atacama e a quarta seria a região aqui da Serra Gaúcha, aí que os gringos tinham acabado com tudo, os colonos tinham acabado tudo. E qual foi a nossa surpresa quando a gente fez esse levantamento? Porque essas coisas não batiam muito certo, que já não existia mais nada, que não tinha mais nada, e você circulando pelo interior do município, aqui mesmo, muito próximo da área urbana, você enxergava áreas cobertas com uma vegetação exuberante.
E nesse cadastro, nesse inventário mostrou isso. Nós tivemos uma cobertura de mais de 40% do município de mata nativa, de área com vegetação nativa. E isso foi muito surpresa e lugares assim muito, muito bonitos. Tanto que o Meirelles, o cineasta, a pedido da SOS Mata Atlântica, patrocinou, a SOS Mata Atlântica patrocinou um curta-metragem aqui mostrando as belezas da nossa região, aqui da área de Caxias. Bom, essa foi no meio rural. E no meio urbano, também a gente sentia uma necessidade de que se conhecesse alguma coisa melhor da vegetação na área urbana. Isso foram mapeadas assim, 511 hectares de áreas públicas cobertas por vegetação em diferentes estágios de regeneração e conservação. E aí foram, inclusive, ranqueadas quais as áreas que deveriam ser primeiramente atendidas, recuperadas e qual o destino que elas deveriam ser dadas. Então, o município hoje tem um instrumento para poder dizer, olha, essa área é boa, ela está conservada, ela pode seguir para esse caminho, e aí fornecer para vocês, os arquitetos, né, que fazem o planejamento urbano, as condições para eles poderem dizer, olha, essa área aqui é de uma beleza cênica fantástica, vão ter que reservar, ou dizer, não, essa área é muito importante aqui com equipamento público para instalar uma escola ou alguma coisa que a comunidade deseja, então ela vai poder ser utilizada, já que ela já está degradada. Enfim, o meio ambiente fornece dados e elementos concretos, reais e observados em campo para que os profissionais que têm a condição de planejar, de utilizar o espaço urbano, de fazer as melhores opções. Isso das áreas assim grandes, né? Nós temos 511 hectares. Mas existe a arborização dos passeios públicos, que também preocupava para a gente. Né? Isso sim, nós temos mais ou menos uma espécie, foram cadastradas árvores por árvores, dentro de todo o ambiente urbano, elas foram cadastradas com o nome científico, o nome vulgar, o estado fitossanitário dessas espécimes, se elas estavam em conflito com algum espaço público ou mesmo com algum equipamento particular, os galhos atingindo sacadas, muito próximas das esquinas, encobrindo os sinais de trânsito, enfim, algum empecilho que ela tivesse ali que pudesse ser motivo da remoção ou não. Então, desses espécimes todos, eles foram cadastradas, além disso, pelas suas coordenadas geográficas. Como o município possui uma base cartográfica muito boa, pública, inclusive, que é o GeoCaxias, a gente pode acessar ali, qualquer pessoa pode acessar e vai encontrar esses pontos. Todas essas árvores estão lançadas no GeoCaxias, são conhecidas, você clica na bandeira da SEMA, vai abrir as opções no arborização urbana e você vai ter lá todas as árvores que estão estabelecidas, estão lançadas. E aí você pode... Desculpa. Bom, você vai poder acessar todos esses dados. Isso foi um trabalho muito grande, que foi desenvolvido por uma equipe contratada pela prefeitura, mas supervisionada por técnicos, por profissionais de carreira, profissionais de provimento efetivo. Não adianta a gente terceirizar todas as coisas dentro da prefeitura se você não cria uma memória técnica que ela possa ser transmitida aos futuros participantes. Então, basicamente, isso não é uma coisa que foi um pop-up, se saímos agora, tivemos uma ideia maravilhosa, vamos lançar o plano. Não, esse plano vinha sendo gestado há no mínimo 8, 9 anos estabelecidos. Ele trouxe esses resultados fantásticos. Hoje, a gente pode afirmar que Caxias tem 14 metros quadrados de área verde por habitante. A ONU estabelece que o ideal seria 11, nós estamos a 14 e vai crescer. Quanto mais a cidade
tiver parcelamentos ou áreas sejam englobadas para urbanização, mais áreas vão chegar ao poder público como áreas de proteção, áreas regradas. E e mais uma outra coisa, né? Nós chegamos a um número de em torno de 64 mil espécimes arbóreas nos passeios públicos. A gente sabe árvore por árvore onde elas estão, como elas estão, qual é o estado, e isso permitiu que os biólogos que trabalharam nisso conhecessem qual a frequência, quais as espécies que deram certo, quais que deram mais, que apresentavam maiores conflitos, ou com a rede elétrica, ou com a própria calçada das árvores, se erguerem as calçadas, que atingiam os dutos as canalizações de água pluvial, de água potável, de esgoto de separador absoluto, enfim. A gente tem um inventário completo e aí se estabeleceram quais as espécimes que foram estabelecidas. A Morgana Nério, depois vai falar. ok. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Considerando o ocorrido agora neste feriado em Pelotas, né, onde um galho de 2 toneladas acabou caindo, pelo que diz a perícia, pelo próprio peso, né, pela carga do próprio galho, com este plano diretor nós teríamos possibilidades de, no município, poder indicar, ou seja, ter isto premeditadamente, ou seja, ir lá e buscar esse tipo de possível acontecimento e prevenir para que não ocorra? A princípio é possível. A princípio é possível porque você sabe quais são os espécimes de grande porte. Por exemplo, tu conhece bem aqui na rua Ernesto Alves, ela tem uma série de jacarandás de grande porte e que pode existir. Não é só pelo próprio peso que cai. Aí eu abro mão, porque quem poderia falar com muito mais propriedade seriam ou os engenheiros florestais ou os próprios biólogos, né, que tratam nessa área. Óbvio que acredito que é um instrumento importante para a gente saber onde é que elas estão e o que pode estar acontecendo. Paralelo a isso, paralelo ao plano, não adianta a gente ter um plano bonitinho no papel, com um monte de dados, cronogramas, e um mapa bonitinho, também bem colorido, se tu não tiver quem vá fazer isso e uma equipe técnica capacitada. Não só uma equipe técnica formada com a formação normal, mas também os servidores que fazem o jardinamento da cidade. Hoje está se encerrando um curso de capacitação aqui do município para os servidores que a gente chama de PPJ, o setor de parques, praças e jardins, que foram capacitados, todas essas pessoas, de como proceder, quais os avisos que esses espécimes dão, o que tem que fazer. Então é uma engrenagem que você vai fazendo dia a dia esse procedimento. E, aliás, que só pode ser feito se você tiver uma equipe dentro do setor público. Ela não pode ser simplesmente terceirizada, porque isso ela muda, né? Ok, para aqueles que estão nos assistindo, estamos falando então com o geólogo Nério Suzin, que é secretário do Meio Ambiente. Após a conversa com o Nério, nós falaremos com a Morgana, que nos explicará mais detalhadamente a questão técnica do plano, né? Eu tenho uma outra pergunta para ti, Nério. Sabe-se, né, que ao menos os planos diretores de arborização que existem no país, na sua grande maioria, eles foram feitos sem a participação popular. Vamos dar exceção assim, ao plano diretor de arborização de Goiânia, que quando foi feito, teve a participação da população, porém, entretanto, esta participação foi como entrevista para constar no plano, né? Considerando, então, que a grande maioria dos planos não tem esta participação prévia, talvez até por ser um processo bastante técnico, né, de levantamento, a minha pergunta para ti, Nério, é que por saber que um plano diretor ele só vai ser eficiente, ele só vai dar certo, dependendo da aceitação da população, né, e o engajamento
desta população. A minha pergunta para ti é como vocês pretendem, enquanto secretaria, fazer esse engajamento, fazer essa participação da população. Pois bem, se vocês observarem ou forem pesquisar no plano, vai ver que hoje ele é uma questão muito técnica, ele não está dividindo a cidade, não está fazendo uma colocação aonde deve ter o que, o como. São orientações gerais de como proceder no momento do plantio, na substituição, ou como atuar nesses casos. Então, nesse momento, esse plano ele é muito mais um orientador de como a cidade deve se colocar nesse sentido, e inclusive até para a população conhecer. Eu digo que um dos maiores demandas que existe dentro da Secretaria é a solicitação de remoção de árvores em via pública. Nós temos centenas de solicitações desse tipo. Isso demanda o quê? As pessoas não conhecem a importância, não sabem o que pode ter, e naquele momento, para aquela pessoa que não está incomodando, e é justo que ela solicite. Então, a versão atual desse plano, ela é muito mais orientativa, mas é uma orientação técnica interna na prefeitura. E para a população, a gente segue, e a Secretaria de Meio Ambiente de Caxias, ela segue a Política Nacional do Meio Ambiente na sua estruturação, que ela é os 3 pilares básicos, que são o licenciamento ambiental, a fiscalização e a educação ambiental. Então, a educação ambiental vai ter que ser a grande ferramenta para levar para a população e você poder mostrar qual é a importância e qual é a situação dessas árvores, de como elas devem ser, e como a gente vai poder trazer levar essa informação para as pessoas de como elas vão, por que está ali e qual é a situação daquelas árvores. Basicamente vai ter um grande processo de comunicação, mas em cima de uma ótica de educação ambiental. Ok. Eu colocaria, se tu tens alguma coisa mais a colocar, nós temos então a participação da Morgana, né, que faria, mas eu coloco à tua disposição então para teu posicionamento final, para depois darmos sequência, então convidando a técnica para nos explanar o plano. Eu agradeço o convite, Euríldes, e a oportunidade de falar para uma categoria tão sensível, né, dentro do que nos proporciona tantas coisas bonitas a nível urbano. Então, agradeço mais uma vez e espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma na melhoria um pouco desse ambiente que vocês tentam fazer, pelo menos, de uma forma bem mais agradável para todos nós. Agradeço muito sua participação, né? Em especial agradeço a sua vontade política como secretário de implementar este plano, né? Me parece, eu conheço já alguma coisa do plano e me parece que Caxias vai ficar muito melhor com este plano em andamento, né? Seguimos então como entidade, como KRS, né? Ao seu dispor, agora na questão de envolvimento com a sociedade, né? Para que possamos participar também e vamos fazer de Caxias uma cidade mais arborizada ainda do que já é pelos dados técnicos que temos. Obrigada, Nério. Eu pediria então para que saísse então agora da live, para depois entrar como participante apenas, para que então eu possa chamar a Morgana, já que este instrumento nos possibilita apenas 2 por vez na live. Obrigada, okay. Nério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos chamar então a Morgana. Vamos lá.
Aguardando então a participação da Morgana, que estará aqui com nós. Bom Olá. dia, Morgana, seja Oi, bem-vinda. bom dia. Obrigada. Então, falamos um pouquinho com o Nélio, com o Nélio Suzin, na questão de gestão especificamente, né? E gostaríamos agora de conversar que tu nos explanasse a questão técnica do plano, até para que os demais municípios, aqueles que ainda não têm, né, insiram em seus municípios, porque depois de conhecer o plano diretor de arborização urbana, se percebe a necessidade e a importância de tê-lo no município, né? Gostaria que tu explanasse, a princípio, um breve histórico para depois expor o plano. Bem-vinda. Tá legal. Obrigada. Então, meu nome é Morgana, eu sou bióloga, tenho uma especialização em geoprocessamento, onde eu trabalhei com um cadastro de árvores e um sistema de gerenciamento da arborização urbana através de software de georreferenciamento, ArcGIS. Tenho também mestrado em ecologia pela URGS e desde 2010, então, sou bióloga da Secretaria do Meio Ambiente de Caxias do Sul. De 2010 a 2014, eu trabalhei tanto com a área pública como a área privada na questão de licenciamento da parte de vegetação e de fauna e também de fiscalização ambiental. E desde 2014, então, eu venho trabalhando no setor de praças, parques e jardins, então, exclusivamente com a questão de licenciamento de vegetação em área pública e também o seu devido planejamento, orientação às equipes e elaboração da legislação. Então, esse é meu breve histórico. Ok. Aí eu acho que o Nélio já passou assim muito bem a questão do inventário, que é o primeiro ponto importante que ressalta o plano diretor de Caxias frente a outros planos de arborização existentes em outros municípios. Então, assim, se a gente for pegar a maioria dos municípios, quando elabora o seu plano diretor, tem em mente essa parte do que é preciso fazer, o que é preciso conhecer. Então, a maioria dos planos trazem diretrizes que envolvem a realização de um inventário parcial ou de alguma maneira para um melhor conhecimento da arborização, já vendo algumas diretrizes de implantação, algumas metas de planejamento. A nossa diferença foi que, como o pontapé inicial foi dado lá em 2012, no plano da Mata Atlântica, que o Nélio muito bem explanou antes para a gente, nós tivemos o inventário completo de 100% dos indivíduos arbóreos existentes em passeios, canteiros centrais, passeios públicos, praças e parques. E esses dados, que foram dados georreferenciados, obtidos pela empresa que ganhou a licitação e coordenados, sempre supervisionados pela SEMA, quando a empresa terminou o inventário, isso foi em outubro de 2016, eles nos entregaram em uma plataforma de QGIS todos os dados georreferenciados, então, um ponto de todas as árvores existentes. Esses dados continham também, como o Nélio falou antes, os dados de conflito com outros equipamentos urbanos e de estado fitossanitário daquelas árvores. Então, essa ferramenta, esse dado disponível que a gente teve na mão, foi muito enriquecedor para a construção do plano, porque foi a partir do conhecimento de quais as espécies que apresentam piores conflitos com edificações, com passeio público, quais as espécies também que têm menor durabilidade, que apresentam mais pragas, doenças aqui em Caxias, na nossa região, quais as que têm uma maior chance de oferecer risco para a população, inclusive para se evitar aquilo que tu mencionou antes, que ocorreu, infelizmente, um fato muito triste, mas que por vezes, acaba ocorrendo, de Pelotas. Então, assim, a gente teve a ferramenta disponível na nossa mão para saber quais as espécies mais adequadas e o que nós deveríamos olhar. Com base nisso, o plano tem um enfoque de planejamento.
Caxias já tem um decreto de arborização urbana, já tinha, como a maior parte dos municípios tem, já que regrar a arborização urbana do município é uma questão de âmbito municipal, né? Então, nós tínhamos um decreto que vinha de 2014, que já era uma alteração, mas ele estava defasado. Então, se viu a necessidade de alterar algumas questões. O decreto foi, então, alterado em 2018, e no momento da alteração do decreto, se colocou nesse decreto um prazo ali de 2 anos para elaboração do plano, que seria não só um regramento, mas muito mais do que isso, uma explicação mais técnica e aprofundada da importância do planejamento, das técnicas a serem utilizadas para plantio, para manejo, poda, supressão, e a importância de fazer isso da maneira mais adequada para cuidar do patrimônio arbóreo. Então, a intenção o plano traz também um histórico da arborização do município e de como se deu essa arborização ao longo do tempo, de acordo com o processo de urbanização que foi ocorrendo. Então, o que a gente pegou? A gente pegou os dados do inventário, o histórico de arborização do município, e a gente viu, não, então, por que a gente tem alguns problemas hoje? Quais são esses problemas? E foi por uma falta de planejamento? A grande maioria, sim. Então, vamos planejar da maneira adequada. Então, na questão de planejamento, a gente tem 2 enfoques. Um enfoque é na característica das espécies. Então, a gente sabe da importância de outros profissionais, principalmente os arquitetos e urbanistas, na questão da elaboração dos projetos de arborização urbana. O que a gente teve a intenção com essa questão de caracterizar as espécies? Nós, técnicos da SEMA, que estamos trabalhando há anos com a arborização do município e com mais os dados do inventário, temos a ideia de quais as espécies que trazem mais ou menos problemas, quais as espécies que são mais adequadas para uma determinada situação. Então, o primeiro enfoque do plano é a característica das espécies, é colocar ali à disposição dos profissionais que vão atuar com isso, não só no município, porque aí essas características servem também para pessoas que atuam em outros municípios, não só também da região de Caxias, mas de outros lugares do país, de atentar para características indesejáveis das espécies, que é, por exemplo, uma espécie que causa alergia, uma espécie que tenha uma baixa resistência a pragas, ou que necessite de poda muito frequente, que também aumenta muito a demanda do serviço, e também as características desejáveis. O que a gente deve observar numa espécie? Porte, sistema radicular, se ela tem uma estrutura de um tronco que cresce mais ereto ou mais tortuoso, que pode se tornar um problema em algumas situações, calçadas mais estreitas. Do sistema radicular não ser tão agressivo, a gente aborda muito também no plano a questão de formato da copa. Formato da copa da espécie, dependendo da situação, se tu pegar uma espécie que tem a copa umbeliforme, que ela é mais larga na parte de cima, se tu tiver uma edificação com pouco afastamento frontal e alto, um edifício próximo, tu vai ter conflito. Tu vai ter um conflito dessa árvore com o prédio que está do lado. Agora, essa espécie pode sim muito bem ser utilizada se tu tiver uma residência baixa, mais afastada do passeio público. Então, todas essas questões são detalhadamente abordadas no plano. Também a questão de densidade da folhagem. Quem é da região aqui mais da serra, sabe que um grande problema que a gente tem é a questão da umidade, a questão de não ter insolação no inverno. Então, o que a gente prefere? Dependendo da insolação que tem naquela testada do imóvel, vai se escolher uma espécie com a densidade da folhagem menor, que deixa passar mais sol, que diminui o sombreamento, ou as espécies de folhas caducas, que perdem a folhação na época do inverno, que é a mais problemática. Então, tudo isso também foi abordado no plano. E o segundo enfoque, então, a gente olha as características das espécies
e depois a gente passa a olhar o nosso entorno, porque a escolha da espécie vai se dar de acordo com a situação. Eu tenho passeios públicos onde tem corredor de ônibus, que é um problema, tem que cuidar de espécies que têm a copa muito baixa, muito larga, por exemplo, um formato mais alargado. Até a questão de acessibilidade, né? Se o galho é muito baixo, Também. daqui a pouco a pessoa com pouca com deficiência física, visual, né? Mesmo que enxergue, mas enxergue pouco, pode vir a se acidentar no passeio, né? Com certeza, pode ser um problema muito sério para as pessoas com essa dificuldade de mobilidade. Então, tudo isso também, a NBR de acessibilidade foi levada em conta, consta no plano, porque, na verdade, a gente precisa enxergar a árvore como um equipamento urbano também, como um serviço, como um ser vivo, com um serviço ecossistêmico, com um valor ambiental, mas também com o seu valor estético e com o seu valor de serviço para a cidade. Então, esse outro enfoque de olhar o entorno é justamente isso, é colocar as árvores que estão na arborização urbana como um elemento do planejamento urbano, desde o início. Então, a gente aborda tanto a questão de passagem de veículos próximo, a própria largura do passeio, né, que muitas vezes acaba inviabilizando o plantio, e aí às vezes temos que abrir mão realmente, porque não adianta eu colocar um exemplar arbóreo em algum lugar onde depois eu não vou ter condição de acessibilidade para pedestre e cadeirante. Também as raízes, né? As raízes também podem mexer em todo o passeio. Com certeza, porque eu tenho que ter condição de ter um canteiro adequado também no entorno dessa árvore. A questão da insolação também é abordada, testada do imóvel, que em algumas regiões não são tão problemáticas. Aqui para a gente tem que ser muito levado em consideração. E depois disso, então, olha a característica da árvore, olha o entorno onde ela está inserida. Claro, se tem rede de energia elétrica, isso é uma das grandes diferenças que vai mudar muito, né? Tem algumas espécies que são realmente incompatíveis, as que têm crescimento monopodial, que é do tipo conífera, né? Só não tem como podar para livrar da rede. Outras espécies que a poda também é mais complicada, se ela tiver um porte elevado, fica complicado. Então, a gente leva isso também em consideração. E depois desse olhar o entorno, tem a questão do distanciamento. Então, olhou as espécies, característica da espécie, o entorno, então, onde exatamente eu vou plantar? O plano traz também as técnicas de plantio, o padrão de muda que Caxias hoje está utilizando, que é a altura de 2 metros, diâmetro de 2 centímetros, que é o que a maioria das prefeituras também já vem utilizando para a gente evitar problema de vandalismo, que é muito comum se a gente coloca uma muda muito pequena, a gente tem uma perda muito grande, né? E aí a gente traz essas questões de como plantar, mas também onde plantar. Então a gente fez uma tabela um pouco mais detalhada, já tinha alguns distanciamentos no decreto de arborização urbana, mas no plano a gente coloca as distâncias mínimas de exemplares de acordo com o seu porte. Um exemplar de pequeno, de médio ou de grande porte, eu vou ter um afastamento diferente de um poste, de uma boca de lobo, de um alinhamento predial de esquina, de um semáforo. Tudo isso para a gente minimizar os conflitos e a necessidade de remoção futura. Então, é para fazer a escolha certa, mas também plantar num lugar que não vá me trazer problemas. E com base em tudo isso, aí vem o outro ponto alto do plano, que eu acho importante falar e que serve não só para quem trabalha, atua em Caxias, mas também em outros locais, que é a elaboração de uma lista de 166 espécies, são nativas e exóticas, nativas da região aqui e exóticas tanto da região quanto do país também. A gente fez uma lista que não é só uma revisão bibliográfica, isso que é importante salientar. Então, é diferente de a gente pegar um livro já consagrado, vai ter as informações dos livros já utilizados, do Lorenzi, Carvalho, tantos outros que são utilizados pelo pessoal que trabalha com isso, mas vai ter a observação da equipe técnica que está atuando com isso aqui. O que é isso? Vou dar um exemplo. O exemplo mais típico que eu dou quando eu explico
isso para as pessoas é do ingá. O ingá, feijão, ingá marginata, aqui em Caxias, ele pega muito uma doença que em outros locais não é tão comum, mas aqui ele tem muito acometimento por galha do ingá. Essa doença, como é um vírus, ela ataca, na verdade, se eu tiver umas 3 árvores da mesma espécie, uma próxima da outra na mesma quadra, uma vai pegar, é questão de meio ano para a outra começar a infestação também, e vai decaindo a sanidade, poda não resolve, na verdade a poda piora, se a gente for podar uma árvore que está assim, ela vai decair mais rápido, e não tem o que fazer. Então, no plano, quando a gente descreve o ingá, a gente coloca, ó, em Caxias a gente verifica isso. Então, evitem colocar mais de um exemplar na mesma quadra, porque se ele está sozinho, é mais difícil alastrar a doença. Então, a gente colocou observações também de adaptação ao clima das espécies que a gente já sabe que aqui elas toleram geada, um clima um pouco mais complicado. A gente também já colocou essas observações. Então, eu acho que isso é bastante enriquecedor. E como um resumo dessa lista de espécies, a gente fez o anexo 2, que é uma tabela. Nessa tabela, a gente colocou só as principais características. Quando tu vai montar um projeto de arborização, tu vai escolher pela cor da flor, pela época da floração, por ser nativo ou exótica, pelo porte. Muitas vezes também por ser caduca ou perene. Então, são essas as informações que constam na tabela. Então, uma dica é, quem vai elaborar o projeto, pega o anexo 2, utiliza aquela tabela para escolher as espécies, atenta para as diretrizes gerais que a gente tem no plano também, de questão de diversidade, de ter no mínimo 5 espécies por quadra, não ter mais de 15% de árvore da mesma espécie, também para evitar doenças. Faz ali a tua escolha. Aí volta lá para o anexo 1, que é a descrição detalhada das espécies, e vai ver as características. Então essa aqui tem esse problema. Não, vou substituir por outra. Não, essa aqui está se mostrando adequada. Legal, vou utilizar. Então esse foi o nosso objetivo, dar uma ferramenta que auxilie os profissionais que trabalham com isso e que eles possam utilizar também o conhecimento adquirido pela secretaria, pelos técnicos da secretaria ao longo do tempo. Eu só queria dizer, antes que eu esqueça, que o plano está disponível no site da Prefeitura. O pessoal acessa o site da Prefeitura de Caxias. No final da página tem as secretarias. Vai em Secretaria do Meio Ambiente e aí vai abrir as abas. Do lado tem uma aba que é só do Plano Diretor de Arborização Urbana. Ali está o decreto 21.200 de estabelecimento do plano, o plano e todos os anexos do plano que eu estou citando aqui. Está tudo ali disponível para todo mundo, só entrar ali e acessar. Morgana, eu até, deixa eu colocar, as pessoas que estão assistindo, se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, Morgana, pode comentar no chat e aí nós te transmitimos a pergunta. Como é que está visto neste plano a questão das árvores frutíferas? Eu dou como exemplo Belém, né? Que é uma cidade que tem mangas em quase todos os passeios, né? E alguns se incomodam porque acaba machucando um pouquinho os carros quando caem, ou na cabeça, né? E outros acham maravilhoso porque se trata de um patrimônio de Belém, né? Isso é visto como parte de Belém. Como foi visto em Caxias, em especial, a gente percebe que em algum momento, em alguns anos atrás, foi plantada muitas pitangueiras no passeio, né? Também muito legal, mas para o deficiente físico, a questão da sementinha no piso, né? Escorrega e pode vir a ocasionar algum acidente. Como foi visto isso no plano diretor? Sim, na verdade tem algumas questões relativas a isso. Primeira questão é, frutos muito grandes tem uma indicação de se evitar em passeio público, porque a gente tem poucos casos aqui, né? Abacateiro, que tem alguns, assim, é muito raro, geralmente quando o morador mesmo plantou. Laranja, isso até a gente não recomenda também pela questão de espinescência.
Mas frutos grandes, de maneira geral, a gente evita para não ter, porque numa queda sobre um veículo que está estacionado ali também é problemático. Então, frutos maiores foram tratados dessa maneira, como a gente acha que pode ser utilizado sim, mas numa praça, numa área verde, em área onde não é próximo de um corredor de caminhada, de corrida de pessoas. Então, pode ser utilizada, mas com restrição em passeio. A questão de frutas menores, nativas, primeiro tem uma outra questão também que tu comentou da pitangueira, né? A pitangueira está entre as mais abundantes, entre as 5 espécies mais abundantes de Caxias. A gente tem uma escolha nossa para poder diversificar um pouquinho mais a arborização existente, não cair sempre nas mesmas espécies, de as espécies mais abundantes a gente vai evitar o plantio por 10 anos. E aí depois a gente retoma, porque senão a gente acaba... E a pitangueira é uma espécie bacana, para algumas situações ela é bem adequada, mas ela não é tão frondosa, ela não tem todos os benefícios e também não tem a beleza estética de floração de algumas outras espécies. Então, para essas espécies muito comuns, pitangueira e araçá, que são 2 frutíferas muito utilizadas aqui, a gente já vai ter uma restrição por um tempo. Mas, de resto, na verdade, tem um benefício do uso das frutas nativas para alimento de avifauna. O que a gente fez foi colocar nas observações lá na lista de espécies, por exemplo, a guabirobeira, ela cresce muito rápido e o pessoal não consegue, quando ela amadurece o fruto, ele cai muito rápido, ele fermenta, então fica uma sujeira um pouco maior. Então, esse tipo de observação das que são mais problemáticas com a queda, de fazer uma sujeira, de ficar acumulada ali no passeio público, a gente colocou na descrição das observações para ficar a critério. A gente não proíbe o uso, mas fica a critério na hora de elaborar o projeto de tomar cuidado para esse aspecto, sim, porque é importante. Uhum. Também ainda falando, tu deu a deixa, né, de árvores mais bonitas, mais frondosas, né? Qual a árvore que tu sugeririas, assim, com base no plano, né, para um clima, né, como o de Caxias do Sul? E eu te faço essa pergunta porque nós tínhamos antes, ao menos na área central, uma única espécie, né, uma única espécie em toda a linha central do município. Uma única, quando eu digo, é exagero da mesma espécie, né? Algumas foram substituídas por árvores com uma floração mais bonita, que nesta época, um pouquinho antes até, ficam só flores na árvore, né? E realmente de beleza incondicional, muito bonita. Não tem quem olhe e diga é mais ou menos. Não, é linda, né? Eu te pergunto, quais as espécies que tu dirias interessantes para isso? Sim, na verdade, assim, aqui na nossa região, as espécies mais frondosas de floração bonita, que a gente vê que se adaptam bem, são o ipê roxo, o ipê amarelo, tanto o nativo, o albus, quanto o exótico paulista, que é o Chrysotrichus, só que o nativo, ele causa mais estrago em calçada, mas são espécies que a gente vê bastante porque realmente a floração é muito bonita. O jacarandá, que é uma espécie exótica, sim, mas tem uma grande adaptação aqui, realmente tem um valor muito grande. A canafístula também dá um aspecto muito legal, Peltophorum dubium, se adapta também muito bem aqui. E a tipuana, eu particularmente adoro, acho linda, acho que ela tem que ter uma calçada ampla, mas ela está na lista das espécies exóticas invasoras. Estava até discutindo isso num dos últimos fóruns online que teve da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, e existe meio que um consenso de profissionais de outras regiões do estado também, que não tem visto a tipuana como uma exótica invasora. Mas hoje a gente não pode plantar, porque tem um decreto estadual que proíbe, porque ela está na lista. Mas, para mim, eu acho que essas são as mais frondosas e de floração assim, mais marcante. Tem algumas outras, mas que daí já são um pouquinho mais problemáticas para passeio, então eu diria que essas, assim.
Tudo isso está Ok. nas observações do plano também, as que são mais frondosas, que têm uma boa aceitação visual, também a gente tentou descrever lá na lista. Ok, nós temos uma pergunta aqui do Eduardo Cardoso, que ele refere no caso de passeios estreitos, né? Como o plano trata e se o plano prevê aumento de calçadas para poder utilizar a arborização. Tá, então assim, na verdade, algumas coisas o plano não tem força de lei para a gente fazer. Uma coisa é isso do aumento da calçada, né? Então, tanto que a gente não conseguiu nem mudar ainda por enquanto a questão de quem faz o projeto de novos loteamentos, porque depende da lei de parcelamento do solo, Código de Posturas do município. Então, isso é uma coisa que a SEMA pretende sim, e a gente já conversou com a SMU em outros momentos, de trabalhar em conjunto com as secretarias responsáveis por esse regramento. Mas o plano não tem como obrigar esse tipo de situação. Então, o que a gente coloca é, diante do cenário existente, ou seja, se o passeio tiver uma largura de tal, a gente planta ou não planta. Então, a indicação é, se tiver menos de 2 metros de largura, evitar o plantio. O que é evitar o plantio? Tem alguns passeios que já têm antigos, já implantados há muito tempo, com uma série de estruturas que limitam também um pouco a questão de passagem e tal. Já tem uma arborização toda consolidada, tem postes também na mesma linha das árvores. Nesse local, se quiser plantar uma árvore nova, não tem problema, já é uma situação que está toda ali. Agora, se é um passeio novo que não vai te dar as condições de atender a NBR de acessibilidade, aí não se planta árvore, porque infelizmente foi um problema de planejamento de não ter sido adequado. Então não adianta a gente colocar uma coisa ali para ser um problema futuro. E qual é a relação que este plano tem na questão de habite de edificações? Esse plano prevê alguma implantação na área de passeio? Como é que foi visto? É que bom que tu perguntou, porque isso é uma coisa que eu acho que também deve ser pioneira, não sei se tem outro município no país que faça. A gente incluiu, na verdade, em 2018, já no decreto de arborização urbana, mas agora com o plano vai ficar mais detalhado as questões de escolha da espécie. O que acontece? Hoje em Caxias, qualquer edificação nova, industrial, comercial, residencial, para obtenção do habite-se, um dos documentos exigidos pela SMU é um documento emitido pela SEMA, dizendo que a pessoa cumpriu ou que está dispensada do cumprimento do plantio de árvores em frente ao imóvel. Então, como o passeio público é uma responsabilidade do proprietário e como a gente acha também que na hora de fazer a edificação, que tu está fazendo a fachada do teu imóvel, a colocação de um indivíduo arbóreo vai aumentar também o valor estético daquele teu imóvel, a gente acredita que é o melhor momento de fazer a implantação da arborização. Então, a pessoa protocola um pedido na secretaria sobre plantio para obtenção de habite-se. Nós fazemos uma vistoria prévia, onde a gente mede todos os elementos existentes no passeio, boca de lobo, rebaixamento de meio fio, poste, qualquer elemento de conflito, e a gente vê quantas espécies, se cabe alguma espécie, qual o porte adequado, e nós emitimos uma notificação para o requerente, dando uma opção de umas 4 espécies que ele pode escolher para plantio que ficaria adequado naquele local. A gente leva em conta a insolação, a gente leva em conta o afastamento da edificação também para evitar problema. E aí a gente sugere. Ele vai escolher dentre as sugeridas, vai executar o plantio de acordo com as normas de plantio que também constam no decreto. E aí a gente emite um outro documento dizendo, legal, tá ok, pode obter o habite-se. Isso está tendo uma boa aceitação. Os arquitetos da cidade, geralmente são eles que estão acompanhando esse processo e orientando o morador na realização desse plantio, e fica um resultado muito bacana. É muito gratificante voltar no lugar e ver o plantio feito assim, da forma correta, com mudas bonitas, e vendo que as pessoas gostam desse resultado também. Ok, temos uma pergunta também da Gabriela Conte, que ela coloca qual a responsabilidade de poda das árvores no passeio público e também como se tratar
elas com relação à fiação de postes, ela fala que ficam naquele formato de Y, né? Parecem maltratadas. Como o plano vê isso? Tá. Então, na verdade, a questão das podas, quanto à responsabilidade, a responsabilidade da poda, vamos falar antes fora da rede de energia elétrica, tá? A responsabilidade é do município, mas o proprietário pode podar a sua árvore se ele obtiver a autorização emitida pela SEMA. Então, quando a pessoa vai na secretaria pedir a poda de uma árvore, ela diz, quero que a prefeitura venha podar ou quero ficar responsável. Se ela quiser ficar responsável, a gente vai analisar a situação, vai emitir um documento dizendo o tipo de poda que ela pode fazer, com todas as orientações das melhores técnicas de manejo, de acordo com a NBR 16246, que é a NBR de podas. Então, ela vai ter ali toda a orientação. Agora, embaixo da rede elétrica, quem é responsável pela poda é a concessionária. Então, é a RGE. Nós já fizemos alguns treinamentos com eles. A gente sabe que tem alguns problemas e a gente fez uma reunião recentemente para cobrar deles essa boa execução. O decreto tem muitas restrições do que a RGE não pode fazer também. E a gente sempre tenta cobrar isso. A poda em V, na verdade, é a poda mais adequada se for comparado à poda de destopo, que é a poda que remove todas as gemas apicais da árvore, que ficam aqueles dedos assim para cima, que também fica muito feio. Então, a poda em V é adequada, mas a gente tem muitas árvores de porte médio que estão com a copa bem lá na rede. Então, por mais que tu faça o V, às vezes tu não consegue sair daquela situação de conflito por anos, porque elas vinham sendo conduzidas de maneira errada e algumas plantadas no local errado. Mas também a gente não tem como sair cortando todas essas árvores. Então, a gente precisa ter um meio termo, tentar fazer a poda da maneira mais adequada, tentando manter o melhor a parte estética da árvore e não prejudicando a sanidade também dela na rebrotação dos galhos. Então, tudo isso já foi orientado à concessionária e a gente tenta cobrar da melhor maneira possível. Ok, na realidade o melhor, né, é o planejamento e colocar a árvore certa abaixo das redes da RGE, né? Com certeza. Estamos nos encaminhando para o final da nossa live, né? Faltam aí 7 minutos para a conclusão da live. Gostaríamos então de te colocar, primeiro te agradecer e te colocar para que você coloque as considerações finais, né? E te convidar para que esteja participando desses grupos de arquitetos, né, para que a gente possa fazer com que Caxias realmente passe a ser maravilhosa na cor, no volume, né, e que seja bem colocada no local, plantada no lugar certo, né. Então eu te passo a palavra para as considerações finais. Sim, Orildes, muito obrigada em primeiro lugar pelo convite. É uma satisfação muito grande e também participar desses grupos, tenho o maior prazer nisso, porque eu acho que é um trabalho em conjunto, é um trabalho multidisciplinar e para nós é muito importante divulgar o trabalho feito pela secretaria. Então, a gente queria convidar todos que têm interesse no assunto, que sejam de Caxias ou de outros municípios, que leiam o plano, que acessem lá, está disponível para isso. A gente também está à disposição, se alguém quiser conversar, trocar ideia, pode entrar em contato, que a gente está aqui para isso, para ir crescendo junto, para trazer um melhor resultado para a arborização. Para a gente ter um resultado final bom, acho que é só com o trabalho em equipe de todo mundo. E também dizer para vocês que... Pode ir. Continue, por favor. Não, e também, quanto ao acesso, convidar as pessoas que acessem também, o Nério comentou antes, no site da Prefeitura, tem ali já nos ícones principais, mapa digital, GeoCaxias, habilita lá a aba da Secretaria do Meio Ambiente, da Arborização Urbana, e dá uma olhada aí no que a gente tem do levantamento das árvores nos passeios, que a gente vem mantendo atualizado com cada novo plantio.
Então, é uma coisa bem bacana que pode servir de exemplo também de pessoas que trabalhem em outras prefeituras também para implantação. É isso. Muito obrigada. Obrigado você, Morgana. Até gostaria de colocar, gente, entrem mesmo e verifiquem isso, porque eu não sei como estão as demais prefeituras do estado, mas esse trabalho é muito bonito e assim, como profissional tu entra, tu clica em cima da muda e tu clica em cima da árvore, né, no passeio, por exemplo, ou na praça, e aí ela vai te dizer o tipo de árvore, o tamanho do tronco, ela te dá toda a especificação em relação à árvore, né? E se essa árvore em algum momento é cortada, é podada por algum motivo, né? Ela está doente, e a informação, se ela está bem, se ela está doente ou não. Se essa árvore é retirada, ela sai do GEL, ou seja, ela sai dessa informação pública, mas ela fica arquivada como arquivo do município, né? Então, me parece muito bom, muito bonito esse trabalho e que parece que valoriza, e até a importância de nós colocarmos isso aqui no CAL foi para levar aos outros municípios para que também passem a trabalhar nos seus planos de arborização, né? Para que, como disse antes, a gente planeje antes de plantar para saber o que efetivamente não dá problema lá atrás. Morgana, fique então o nosso muito obrigado. A gente coloca ainda, né, que me parece que para que dê certo, para que tenha sucesso esse plano, né, a gente precisa agora da aceitação e do envolvimento da população, e o CAU-RS se coloca à disposição da Secretaria para que, se possível, possamos dar continuidade a esse esclarecimento a todos, né, e a divulgação nisso, né, para a nossa população efetivamente, porque só com a valorização, o envolvimento da própria população, me parece que possamos ter este plano realmente funcionando em Caxias do Sul. Muito obrigada, então, Morgana, muito obrigado, Nério Suzin, que esteve aqui participando, e obrigado a todos que estiveram aqui conosco assistindo este painel sobre Plano Diretor de Urbanização de Caxias do Sul. De arborização urbana de Caxias do Sul. Obrigado e até mais. Obrigado, Morgana. Obrigada.